Oi, eu sou o Luiz e eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês já encontraram aquele animal que simplesmente parecia humano demais para ser um animal? Já? Então vem comigo. A lenda de hoje tem origem lá na tribo norte-americana Navajo. Eles conheciam uma entidade, uma criatura que conseguia mudar de forma. Normalmente virava um lobo, um urso ou às vezes até um coiote. E essa criatura era considerada o puro mal da sociedade Navajo. O nome dessa criatura? Skinwalker. Se você pensa que para virar um Skinwalker era uma coisa muito fácil e simples, não mesmo. Para se tornar um Skinwalker você precisaria matar um parente seu, de preferência um sobrinho, e as outras formas envolviam ali necrofilia ou quebrar todos os tabus da tribo. Uma vez que o ritual se iniciava, a pessoa se tornava o que eles chamavam de puro mal, uma pessoa envolvida apenas em energias ruins e conseguia apenas prejudicar o próximo. Um adendo era que na cultura Navajo existiam dois xamãs. Um para magias boas, como melhorar a terra para o plantio, curar, e outro para magias ruins, eles chamavam de bruxo, que era quem fazia maldições e também quem iniciava o ritual para se tornar um skinwalker. Dentro da religião dos Navajo, eles também acreditavam que apenas homens poderiam ser bruxos ou xamãs. Ao longo do tempo, os Navajo têm aumentado seu contato com pessoas que foram fora da sua cultura. Mas o tema dos Skinwalkers ainda é algo que é meio que tabu dentro da tribo e eles mantêm apenas com esse contato dessa história com quem é Navajo. Mas Luiz, como é que eu identifico um Skinwalker, né? Como é que eu identifico essa criatura? Existem algumas teorias. Primeiro, se o animal tem um olhar mais humanoide, um jeito meio estranho e às vezes até andando em duas patas se ele deveria andar em quatro, pode ser que seja um Skinwalker. Mas então, como é que eu mato um skinwalker? Se entram na minha casa ou se o meu pet que eu amo na verdade é um skinwalker? Existem duas maneiras de se matar um skinwalker, pelo menos é o que eu encontrei na literatura. Uma delas seria passar cinzas brancas numa faca e apunhalar no coração, e a outra seria bala de prata ou uma faca de prata no coração, quase como um lobisomem. O caso mais conhecido de Skinwalker é o Rancho Skinwalker em Utah. Já foi uma terra da tribo Navajo, mas conforme os Estados Unidos iam avançando na política, expulsando os indígenas das terras deles, eles foram perdendo aquele local. Mas antes disso, um dos feiticeiros, né, dos Navajo foi e lançou uma praga naquela terra. Quem comprou a terra recebeu posteriormente uma carta falando: não escave esse local. Conforme a família que comprou o local vivia no espaço, eles foram percebendo alguns efeitos meio paranormais. Coisas na casa caíam, voavam, pratos, portas fechavam. Assim que eles compraram o rancho, existiam muitos cadeados e chaves no local, como se eles estivessem fazendo de tudo para não entrar alguma coisa na casa. À noite eles conseguiam ver vultos na floresta ali, no mato em torno, e também foi possível ver um grande lobo que circulava a casa ao longo do tempo. Esse lobo foi aparecendo com cada vez mais frequência, e conforme eles se aproximavam do lobo, ele dava um jeito de fugir para a floresta, mas sempre voltava. A vida da família foi se tornando um verdadeiro inferno. O gado que eles criavam e as ovelhas começaram a aparecer com pedaços queimados na pele e iam sumindo aos poucos. O local ao redor também aparecia com a grama queimada, e nisso eles foram ficando desesperados para vender aquele lugar e conseguir ir embora dali. Em 1996, um milionário chamado Bigelow conseguiu comprar aquela terra e nisso ele decidiu transformar num espaço para estudar efeitos paranormais. E só assim a família conseguiu se livrar da terra. Atualmente existe uma série chamada Rancho Skinwalker e ele continua sendo utilizado para investigar fenômenos paranormais pelo Robert Bigelow. Na internet é comum encontrar, principalmente no YouTube, vídeos de animais se comportando de forma meio humanoide, andando em duas patas ou com um olhar muito vidrado ou às vezes até sorrindo. Eu vou trazer alguns vídeos agora para vocês e eu quero que vocês deixem no comentário. Vocês já acham que